Olá, tudo bem? Mais uma vez, seja muito bem-vindo a esse canal, esse lugarzinho de bate-papo que a gente gosta tanto. E você já deve conhecer, né, a nossa convidada mais do que especial de hoje, a Alessandra Barganhão. Tudo bem, Ale? Tudo ótimo. De novo aqui com a gente. A Ale é CEO do Saber Ser Instituto. E o que a gente vai fazer hoje aqui? A gente vai falar sobre obesidade, um assunto que a gente viveu, vive e vai continuar vivendo o resto de nossas vidas, porque a gente é paciente em tratamento. É assim, né? Nós somos pacientes em tratamento. Porém, antes da gente falar sobre obesidade, a gente vai contar um pouquinho para você o que cada uma de nós faz da vida. Afinal, nem tudo é só obesidade, tá bom? Então vamos começar pela Lê e depois a gente fala um pouquinho sobre mim também. Então, mais uma vez, bem-vinda a esse passeio que a gente gosta. Nossa. Tem uma coisa que é garantida aqui, é a diversão. Nossa. Eles têm informação e diversão. É um combo. É sensacional. Então vamos lá, Lê. Adoro. Sempre que você me convidar, eu venho. Ótimo. Já é um canal nosso aqui. Exatamente. Bom, como você disse, eu tenho uma empresa de treinamentos corporativos. Sim. E eu costumo me denominar, né? As pessoas querem, mas o que você faz, o que você é? Eu sou uma consultora de treinamento. E se me permite uma comparação... À vontade. Com uma psicanalista, né? Eu falo assim, eu sou um pouquinho psicanalista, terapeuta, psicóloga das empresas. Tá. Então, a empresa, quando me procura, ela tá com algum problema, ela tem alguma questão mal resolvida, alguma dor, por que não? E eu vou na empresa, faço as reuniões, entendo qual é a questão que precisa ser resolvida e através do treinamento, de coaching e diversos trabalhos, eu ajudo a empresa a conquistar aquele resultado que ela quer. Então é muito, apesar de ser uma empresa, é um trabalho muito humanizado, né? Sim. Você lida com pessoas, lida com as dores, com os resultados. Então acho que é um pouquinho parecido com o que você faz. É um pouquinho parecido. Vamos lá. O que diferencia, né? E aliás, eu não sei nem... Não, óbvio que diferencia, né? A psicanálise ela é feita muito dentro de um setting terapêutico. Eu já vou explicar um pouquinho melhor o que é isso. Mas assim, você falou uma coisa muito interessante, que é o trato com pessoas. São pessoas, né? A gente diz, e é real, temos diversas áreas na nossa vida, né? A área amorosa, né? Sempre começa por essa, né? A financeira, a social, a profissional, né? Temos várias áreas. Então, mas o cerne disso tudo é o ser humano, né? Então, ele nos procura, né? Tanto a mim quanto a você, em momento de dor, né? Eu costumo sempre fazer uma comparação. Não que eu seja, e eu deixo sempre muito claro aqui, eu não sei falar sobre religião e eu não falo nem no meu setting terapêutico, muito pelo contrário. Eu sei falar de Freud, mas eu faço uma comparação que é a seguinte: as pessoas elas procuram mais, né, a religião quando elas estão com problemas. Falecimento de um ente querido, né? Não sou eu, Andresa, que estou falando. A pessoa chega no momento que ela não aguenta e ela procura pela religião. A psicanálise, ela é como se fosse dessa maneira. Sim. Então, eu sempre falo isso, né? Eu tive uma paciente que me procurou dizendo que estava vindo até mim por conta de autoconhecimento. Mentira. 2 minutos. Ela quis me enganar. Às vezes eles querem me enganar. 2 minutos. Ela realmente contou ao que ela tinha ido, né? Aqui veio. Por quê? Porque é muito difícil a pessoa tá num ponto tão elevado assim da vida, né? Que ela chega e fala, não, eu quero me autodesenvolver. E que ela chegue com as palavras que a gente, enquanto profissional, usa. Estou aqui para autodesenvolvimento, autoconhecimento. Não, mentira, você não tá. Você não tá. Então, a pessoa, ela chega para mim em momento de muita dor. Seja a perda de um ente querido também, porque ela não sabe lidar com o luto, ninguém sabe.
a perda de um emprego, ou como a gente sempre fala, a perda de um grande amor. Esse é o mote mais forte, eu diria, de uma terapia. E claro, né, muita ansiedade e muita depressão. Então, a pessoa, quando ela chega pra mim, ela tá, eu sempre falo isso, ela tá no fundo do poço. Ela precisa ser resgatada, né? E vou avançar só um pouquinho, que é bem isso. Ela chega dessa maneira, ela chega totalmente ferida, totalmente abalada, ela chega em pedacinhos, né? Ela chega quebrada de uma maneira que ela precisa ser reconstruída. E ela só é reconstruída através do outro, não de mim, alecrim dourado, né? Qualquer terapeuta, eu falo da psicanálise, né? Sim. Porque a gente não trata só do dia a dia, do comportamento, do que está acontecendo no dia de hoje. A gente vai lá atrás, você sabe disso, né? A gente vai lá atrás, a gente vai procurar trauma, a gente vai procurar dores que muitas vezes eu fui pouquinho, né? Mas em sua grande maioria, elas estão guardadas dentro da gente, num lugar que a gente não quer saber, que é o nosso inconsciente, que a gente não acessa. Então, eu sempre falo para o paciente, procure por terapia. Qual? A que você quiser. Quiser vir comigo, eu vou adorar te receber, que eu adoro uma boa história, né? Mas você tem que se identificar com essa terapeuta, seja ela uma psicóloga, uma psicanalista, um coach, o que você quiser, desde que seja para o seu autoconhecimento, seu autodesenvolvimento, que seja por aí. Então é muito parecido, né? Você vai no PJ, eu vou no PF. Isso. É isso mesmo. Isso. E também é muito parecido quando a pessoa te procura falando, eu quero me conhecer. Ou com alguma questão mais leve, né? Eu quero lidar, esse problema é mais leve. Então, assim, eu quero tratar desse problema. Tá. Então, contar um caso específico de uma empresa que me procurou, porque os funcionários, eles não tinham muita atitude, estavam desmotivados e eles queriam que as pessoas agissem mais, né? Não ficassem na dependência. Então, se fosse, e é isso, então tá bom, faça um treinamento sobre ter atitude, sobre ser protagonista e tá resolvido. Só que, se fosse assim... Tava bom, tava né? fácil. 2, 3 dias resolvi o problema. Aí eu vou, conheço as pessoas, funcionários, ando pela empresa, e aí você começa a identificar que esse não é o problema. Esse é o problema que eles querem ver. Mas tem por trás o quê? Uma liderança que não dá liberdade, que não incentiva, que não dá feedback, que está desmotivada. Também, né? Então, a questão não é um treinamento para os colaboradores. É, em primeiro lugar, preparar essa liderança. Sim. Como que tá? O reflexo de uma equipe, assim, o resultado da equipe é reflexo do líder. Se ele não está motivado, se ele não dá liberdade, eu quero que ele se vire sozinho, mas aí eu chego lá e fico cercando, não dou responsabilidades. Então tem que, a gente tem que começar um pouquinho mais para trás e aí vai trabalhando até se conhecer. Eles têm que se conhecerem também, né? Exato. E o que você tá falando aqui, eu tô pensando, né? É muito parecido com o paciente PF, como eu falei, né? O pessoa física, que chega no consultório. Por quê? Ele chega com uma dor, né? Eu vou falar o que mais acontece no consultório. Eu tô aqui porque eu fui, é bem essa palavra, né? Eu fui largada pelo meu namorado, marido, amante, ficante, conversante. Tem freelance agora, depois eu explico. Eu adoro meus adolescentes, eles me atualizam. Freelance, não vou atualizar agora. É aquele que vem para serviço e vaza. Adoro! Eu dou uma atualizada no povo aqui. É ótimo atender adolescente, porque eles vão me atualizando, né? Então, seja qualquer for a classificação, o rótulo colocado, quando você toma um pé, né, é horrível. Então, o paciente, ele chega nesse momento, tomei um pé e não consigo me equilibrar. Porém, o problema, assim como você colocou, não é tomar o pé. Tá muito lá atrás.
Por que você tá sofrendo tanto? Por que isso te derrubou tanto? Por que você tá desse jeito? Né? E sempre que eu falo isso, seja aqui, seja no Instagram, seja em qualquer lugar, que eu falo assim, ó, são sempre 2 feridas. A de rejeição e a de abandono. O negócio, uau, eu tô sofrendo isso, tô passando por isso. Por quê? Freud já dizia que a gente não é adulto. A gente é criança em tratamento. É pior do que em desenvolvimento, né? Desenvolvimento, a gente sabe que uma hora a gente vai atingir. Em tratamento, a gente sabe que é o resto da vida. Então, assim, tá bom, você tomou um pé. Por que você tá tão no fundo do poço desse jeito? Você tá tão no fundo do poço desse jeito porque você tem essas feridas que foram adquiridas lá atrás e que não foram curadas, né? Ah, Andresa, dá pra curar isso sua totalidade? Quase. Quase. Não dá, não tem cura, né? A gente fala muito isso, né? A cura através da fala, mais que é a psicanálise. Mas a gente sabe que não tem uma cura em 100%, porque nada na vida é 100%. Senão a gente não estaria fazendo nada em tempo algum, né? Estaria ok. Mas quanto mais você falar, quanto mais você expor, quanto mais você mostrar, principalmente essas 2 feridas, elas virão e serão tratadas. Para que de uma próxima vez você não caia tão fundo nesse poço, para que você passe isso para as outras áreas da sua vida, para que você seja rejeitado, que é comum a todos a todo momento, e você não vá para uma depressão, não vá para uma crise de ansiedade. Então é muito parecido, nunca é só aquilo, né? Sim. Eu nunca sou só isso aqui, eu sou muito mais. É muito próximo, é o PFPJ, né? Adorei o PFPJ. Gostou do PFPJ? Gostei. Eu tenho dessas. Adorei. E é por esse caminho, Ale. É por esse caminho, porque olha o que você falou, você chega na empresa com um problema, né? Porque o líder já falou, o problema é o meu funcionário, e é sempre isso, né? Uhum. O problema é sempre o outro. No meu caso também, o problema nunca é o alecrim dourado que tá comigo. É sempre o outro que abandonou ele. Não, porque a pessoa vem amando, né? Depois a gente fala em outro podcast sobre amor. Ah, vamos. Vamos. Porque nunca é assim também, né? Mas enfim, ela chega amando, eu amo, se rasga, né? E aí ela acha que ela tá num pedestal e que o outro é malvado por não me amar, o outro é culpado por eu estar onde eu estou. E aí ela pega essa área da vida, ela degringola todas. Ela vai ruim no trabalho, ela vai ruim na família, ela vai ruim como, né, relacionamento fraterno, materno, ela vai ruim, ela dá ruim. Aí você fala, calma, vamos lá, vamos te reerguer. Então, começa muito por esse caminho, né, o consultório começa por esse. E lá, começa por onde? Aqui é amor. Lá, normalmente, começa por motivação. E a gente também vai ter que fazer um podcast sobre só motivação. De motivação. Porque a motivação é de cada um. Exato. Não tem como... preciso motivar. Vou te motivar, né? Isso não existe. Na empresa, a gente usa muito o termo engajamento. Uhum. É uma pessoa engajada, tá. Né? Que faz parte daquilo. Né? Ela precisa se sentir parte daquele processo. Tá. Então, normalmente, a dor que aparece é essa. Estão desmotivados. Estão vindo arrastados para o trabalho. E a questão é muito mais profundo, né? É muito parecido com a psicanálise, porque assim, tem a história da empresa, tem o propósito da empresa, tem a liderança. E quanto maior a empresa, é mais difícil você conduzir esse processo, sim, né? Porque pessoas, é uma cultura, né? É uma sociedade, sim, é uma mini sociedade. Então, por isso que eu faço questão de entrar, fazer parte dessa sociedade, viver, conhecer, né? Desde o presidente até a recepcionista, todos fazem parte e todos influenciam no clima. Sim. Aliás, uma ótima questão para um podcast, pesquisa de clima. Minha nossa, nas empresas. Quando eu trabalhava nas empresas. É um horror, né, a pesquisa de clima. Eu posso falar mal ou não do meu chefe, né? Como que tá o negócio. Mas você falou uma coisa que é muito interessante.
sobre motivação, né? A gente já até conversou num outro momento, onde você contou uma história pessoal, que você chegou ao médico e ele falou, né, o que você quer fazer por você, né? O ser humano deprimido, chorando. Né? Que eu não quero fazer nada por mim. Eu não sei nem se eu deveria. O que eu quero mesmo Eu não sei nem o que eu tô fazendo aqui. Tô aqui porque me trouxeram. Mas é muito interessante porque assim, eu sempre diferencio motivação e incentivo. Eu, enquanto psicanalista, eu te incentivo, mas eu não te motivo, né? Eu sempre falo, a motivação, ela mora daqui pra dentro. O incentivo é daqui pra fora. Esse tá comigo. Agora, a motivação, eu não posso fazer nada. Eu não consigo fazer nada, né? Só que eu também não posso ser leviana ao ponto de chegar e falar assim, tá depressivo, a gente percebe, óbvio, né? O que você quer fazer por você? Nada, eu tô aqui porque alguém me obrigou, alguém pagou minha consulta, me trouxe até aqui. Mas a gente entra, né, com o paciente no processo terapêutico e em determinado momento, sim, ele vai surgir nele essa motivação, né? E eu falo, muitas vezes a gente não tem motivação. E a gente pode passar grande tempo sem ter a motivação. A gente precisa do incentivo, da disciplina, da rotina. O eu vou fazer. Você não brinca comigo que você adora acordar cedo? Nossa! Adora. Hashtag só que não, ela detesta. Eu não, eu adoro acordar cedo. Eu não preciso de motivação nem incentivo. Eu já tenho, é nato em mim, eu já acordo. Você não. E não é por isso que você não acorda, né? Então, sim, assim, eu faço o que precisa ser feito porque eu sou um adulto funcional. Adulto funcional, caros ouvintes, somos adultos funcionais. É que hoje em dia eu falo que o jovem, ele não é mais jovem, ele já é adolescente. Ele ainda é adolescente, né? Tá demorando um pouco deles se entenderem como tal. No mundo de hoje, eu nem só vou fazer um parênteses um pouquinho grande aqui, extenso, só para dar um recado. Você, lindo, precisa se transformar num adulto adolescente, ao ato falho, num adulto funcional, porque o adulto, ele tá adolescente, ele não quer, né? Então, mas isso a gente vai deixar para outro podcast, porque aí muitas mães vão me ouvir e vão falar, mentira que ela tá falando isso. Eu vou só contar de alguns casos que eu tenho no consultório. Mas, eu queria te convidar a gente a entrar na obesidade agora, por esse caminho, o da motivação, do incentivo, da disciplina. Vamos tocar? Só se a gente puder polemizar. Okay. Fica à vontade, o podcast é nosso. Podcast é nosso. Quem não quiser, faz o seguinte, aperta, não, play que já deu, né? Aperta o parar, pula, vai pra próximo, tá tudo bem. Mas se você quiser, polêmica. Fica aqui, é polêmica, bora. Polêmica é uma coisa que me incomoda bastante. É a famosa romantização da obesidade. Ai, como agora a obesidade virou uma qualidade. Qualidade. Agora ser gordo é qualidade. Nunca foi. Nunca foi. Nunca foi. Agora virou, verdade. Então, assim, a mídia está romantizando mesmo. E como se isso fosse equilíbrio, como se fosse saudável. Né? E aqui, vamos abrir aquele parênteses. O de sempre. É assim, ninguém está recriminando, aliás, quem sou eu, né? E eu também. Eu também. Eu passo por isso ainda, mas eu entendo que não é saudável ser gordo. E a gente não é médica, a gente não é nutricionista, a gente não é personal, a gente não é nada disso. A gente entende um pouquinho, né, de estrutura, porque o nosso corpo, né? Não é preparado. A gente não precisa ter essa profissão pra gente saber que a obesidade faz mal. Sim. E cada vez mais a gente, de um lado é bom, foi bom para que as pessoas entendessem um pouquinho dessa doença e se permitissem também se aceitar e tá tudo bem se a pessoa é obesa ou não é essa a questão, né? Sim. A questão é de incentivar para que as pessoas sejam, agora a pessoa quer engordar, a pessoa quer ficar obesa para poder
ser uma modelo plus size, ou aparecer, e não é que não possa ser. Não é isso. Mas é a questão de incentivar. Exato. Cada vez mais a obesidade é um grande problema na nossa sociedade. Sim. E as pessoas estão levando para um lado que eu não estou achando saudável, eu não acho que é saudável. E a gente tem que falar, olha, gente, não é equilíbrio. Gordura não é equilíbrio, gordura não faz bem, obesidade não é uma coisa natural, né? A gente fala que é normal porque acontece. Sim, né? De fato. Pode acontecer com qualquer um, mas não é natural. Não. Então a gente tem que saber equilibrar essas questões, né? Eu me aceito, porém eu sei que eu tenho uma doença e eu estou em tratamento. Ou, eu não quero me tratar, é uma opção. Também. Né? Tem até a pessoa que tem um câncer e não quer se tratar. Sim. Ela optou por aquilo. Exatamente. Mas é diferente da gente ficar exaltando. Exato. Né? Você sabe que a minha mãe costuma dizer uma coisa e é muito interessante, né? Ela fala assim, não tem idoso obeso. E ela fala isso há um tempão já. E aí você começa a prestar atenção e é verdade. Porque, de novo, não sou médica, não sou da área da saúde física, só psíquica, né? Mas não precisa acreditar em mim, não. Dá uma olhadinha aí como eu mesma olhei. E eu falo muito isso, né? Essa romantização como se fosse saudável e como se tivéssemos a escolha de ser, né? Fora do peso, não peso imposto pela sociedade, por regras sociais. Não é isso. É por nós, pelo seu próprio corpo. Meu corpo sustenta esse peso aqui. E que fosse uma coisa natural, normal, que eu vou chegar até o último dia da minha vida bem. Não vou chegar. Se você fizer um exame, você vai ver que você não está bem. Que você pode sim ter doenças por conta da sua obesidade. Né? É o que eu falo, infarto, sei lá, um monte de coisa, famosa triglicérides, colesterol, coisas básicas que todo mundo sabe. Outra, eu sempre falo, se tem uma coisa que você conhece muito na parte do seu corpo, é o joelho. Quando você é obeso. Ele é o primeiro a não suportar o seu corpo. E eu tinha 27 anos, eu tinha dores horrendas no joelho. Eu tenho 47 e eu nem lembro que ele existe. Há muito tempo já. Por quê? Porque eu tirei aquela carga que ele segurava. Então, você não precisa ser da área da saúde para saber que a obesidade, ela não faz bem. E é o que você falou, você se aceitar. Eu sempre falo aqui, eu sempre me aceitei. A minha autoestima é elevada a vida toda. Eu nunca tive problema. Não vou colocar um biquinho porque sobra. Aqui sobrava de tudo quanto era lado. E sobrava mesmo. E não era esse o problema. Só que, como eu já falei várias vezes aqui, eu operei por conta de um problema gravíssimo que me acometeu com 26 anos. Eu engravidei da minha filha com 26 anos. Então, assim, muito tempo atrás, eu já estava doente por uma obesidade. E eu poderia ter morrido. Ai, que trágica. Não! Consulta aí, Dr. Google, o que é pré-eclâmpsia e o que é uma eclâmpsia, o que pode acontecer. Eu tive muita sorte de não ter tido uma eclâmpsia. A gente sabe, eu me lembro de que quando eu engravidei com 98 quilos. Muito. Olha pra mim, eu tenho 70. Imagina, com 98 o médico falou... Eu não posso falar palavrão aqui, né? Mas eu tava... Né? Por quê? Porque, cara, eu já comecei a gestação com um peso que eu não deveria nem ter terminado. Então, imagina, eu ia, né, um bebê desenvolver dentro de mim de um corpo gordo, um corpo que não tava saudável. Claro que não, eu não sabia nem o que eu tinha. Porque, você acha que eu me preocupava? Tava bem comendo, feliz da vida. 27 anos você não tem muita coisa, né? Porque se eu, agora com 47, eu não estaria pesando 120. Eu estaria pesando muito mais, porque o céu pra mim não era o limite. Eu comia e eu engordava e eu tava tudo bem.
Mas nunca foi isso que está acontecendo hoje. É o que você falou. As pessoas parece que elas querem de propósito. Você tem que me aceitar. Porque, cara, calma. Dá uma procuradinha na psicanalista aí, faz uma terapia que está com uma dificuldade. Porque não é por esse caminho. Não é verdade? Isso muito te assusta também, né? Muito, muito. Eu fico perplexa, porque é diferente do que eu vivi. Acho assim, a minha experiência com obesidade foi traumatizante, porque eu não me aceitava. A gente já falou, né, sobre mal amada, né? Sim. Eu era mal amada. Mas explica, Ale, o por que é mim o mal mesma. amada. Era por ela mesma. Eu não me amava e me sentia rejeitada. Então, isso é ruim. Sim. Eu era uma obesa gordofóbica, porque eu não me aceitava, não aceitava ninguém. Exato. Eu não podia ver uma pessoa gorda, uma pessoa obesa, que eu já achava horroroso. Então, isso sim é uma rejeição, é um julgamento que não pode acontecer. Né? Si isso mesmo, é prejudicial de si e dos outros também. Quanta gente porque é obesa não pode entrar num determinado brinquedo, não cabe numa cadeira. Você passa por vários constrangimentos. Sim. E as pessoas dão risada, fazem piadas. Então essa questão aqui, com certeza é muito errada, né? A gente só prejudica. Mas, por outro lado, eu também não acho normal a gente incentivar. Tem que ser gordo e pronto, né? Ou é normal, né? Provocar isso. Eu vejo, você já viu concurso de a pessoa que come mais? Gente do céu, Você chega a duvidar se essa pessoa tá, sem querer ofender ninguém, tá minimamente com as suas faculdades mentais preservadas, né? Porque é o que a gente fala muito aqui, você não precisa ser expert em nada, ainda mais nos dias de hoje, para você saber que minimamente isso não deve ocorrer. Você sabe, eu não preciso ser nutricionista para saber que eu não posso comer todo dia um brigadeiro, uma coxinha, uma fritura. E aí eu até estendo. Eu não tô falando só do corpo ficar gordo e doente pela obesidade em si. Tô falando por outras doenças também que a gente sabe. E parece, né, com o que a gente tá falando aqui, que hoje eu vou fazer de propósito, eu vou afrontar o outro, né? Eu sou gorda, me coloco aqui, você tem que me aceitar. Tá, cara pálida, você já se aceitou antes? Então a gente vê que é um movimento que tá bem complicado. É o que a gente falou quando a gente começou aqui esse podcast. Você vê aquilo que tá na frente. E o que tá por trás? Por que você acha que a sociedade, o mundo, né? Por que você tá afrontando o mundo para ele te aceitar obesa desse jeito? Por que você está provocando isso? Uma coisa é não consigo me controlar, tô sem tratamento, enfim, tô engordando. Outra coisa é eu fazer de propósito. É eu provocar e falar, você vai me aceitar e eu como mais a cada dia e eu quero que se dane. Calma, aí você precisa de um tratamento não só físico, psíquico também, porque alguma coisa tá errada com você. Não é possível, gente. Você não precisa ser formado em nada. Uma criança, se eu perguntar isso pro meu sobrinho, ele vai saber. Ele fala, 3 anos, tem que comer saudável. 3 anos, porque ele vê isso na casa dele, ele vê isso na escola, que é o que uma criança de 3 anos frequenta, e ele fala, tem que comer saudável. Então, se uma criança de 3 anos sabe, um adulto funcional, lembra do adulto funcional? Pois é, também sabe. É uma afronta, não é? É uma afronta. Você falou agora da criança que sabe. Nossa, é incrível. Aí eu lembro do meu irmão, né? Oi, Dani, falando de você. Tudo bem? Agora é sua vez. Porque tanto ele quanto eu, nós somos fumantes. Que é um vício, também é um desequilíbrio. Sim. Né? E os filhos dos meus sobrinhos, eles não aceitam. Pai, para, chega. Deu, né? Não, você não vai fumar de novo.
E, sabe, essa consciência, né, que eles já trazem. E então, que o adulto não tem. E a criança tem, ainda bem, né? E é isso mesmo. A criança, e por vezes é isso. A criança mostrar pra você o que você tá fazendo é errado. Pode falar essa palavra, né? Podcast é nosso. É errado, cara. Não é pra fumar. Não é pra fumar. Pronto. Você não sabe disso? Sei. Todo mundo sabe. Mas a gente, por vezes, não consegue. Né? Não é tão simples, porque pela razão é fácil. Ale, pare de fumar a partir de agora. Pronto, entendeu? Parei. Parou. Simples assim. É aquela coisa do para de comer. Não é? É a mesma coisa quando chega um obeso. Ai, o que eu faço? Eu falo, gente, todo mundo sabe. Exercício, dieta saudável e para de comer. Para de comer, se fosse assim, não existiria obeso na vida. Porque consciência todo mundo tem. Agora, o passo para conseguir fazer, e seja qualquer vício, a gente falou do cigarro, a gente falou da comida, eu posso falar vários aqui, bebida, droga, consumismo, o sexo. Gente, a pessoa, ela não consegue. Sã consciência, ela tem. Ela já chega lá no meu consultório dizendo, Andressa, eu sou viciada em consumismo, eu sou consumista. Eu brinco, né? Assim, só quebrar o cartão de crédito. Não é isso, gente. Claro que não é isso, né? Mas as pessoas, às vezes, elas perdem um pouco essa consciência também, né? Sim, eu costumava comparar muito a questão da alimentação com a droga. Eu sou uma pessoa viciada. Sim. A minha cocaína é a comida. Sim, é isso, é o vício, e né? é como que você tira essa cocaína, né? É Exato. alimento, né? É vida, alimento. O corpo precisa. Exato. É isso. E assim, o que tá por trás, né? Quando a gente busca um escape, uma válvula de escape, pode ser a comida, pode ser o sexo, o que for, o que tá por trás? Porque você tá ali, né? Então, tem tanta coisa, né? E focando na obesidade, até o que é o alimento? A criança, o bebezinho, o primeiro contato dele com a mãe é através do alimento, do seio. Então, já existe uma relação desde o nascimento com a comida, que é o conforto, que é o amor, que é o olhar da mãe, porque quando você amamenta, você tá lá olhando o seu bebezinho. E isso vai ficando registrado na memória. Total. Eu caí, me machuquei. Vem a mãe, dá um beijinho, traz um docinho. Você vai no médico, vai ter que tomar uma injeção, mas depois a gente compra um sorvete. Então, muito a vida inteira, né? Muitas pessoas que têm as questões com obesidade, tá muito relacionado à emoção que ela recebe através da comida. Sim. Então, tá triste, tá feliz. Então, é uma busca inconsciente. Total. Né? A gente até tem uma certa consciência, mas a maioria das coisas a gente não tem consciência. Não. Então é um impulso que você não controla. Não adianta a razão. Não. Faz dieta e faz exercício. Enquanto eu acreditei nisso, eu sofri muito, muito. E se sente culpada, né? Nossa, culpada, incapaz, rejeitada, infeliz. Né? Só sentimentos ruins, né? Como se fosse tudo culpa sua. E você falou uma coisa interessante, porque assim, vamos falar, dos outros vícios. Você fica sem sexo, você fica sem consumir, você fica sem beber, você fica sem se drogar, você fica sem fumar, só que você não fica sem comer. Entende? Então, não tô comparando aqui. Porém, o vício em comida, né, a compulsão alimentar, ele é muito pior do que os outros. Por quê? É algo que tá ali, né? Tá aqui e eu preciso usar, porque o meu corpo precisa de alimento. Então, eu sei que eu preciso daquilo e eu tenho que ter 2 trabalhos, né? Saber que eu preciso e saber dosar. E uma parte, como você bem colocou, da droga que você comparou, é a abstinência. Por isso que eu falo, né? Eu falei hoje antes de vir pra cá, né? Que é o seguinte, eu aprendi isso muito lá atrás, né? A comida, ela não vai fugir do planeta. Ela está lá o tempo todo. Então, eu vou falar por mim.
eu sou chocolatra. Hoje, bem menos, claro. Há muito tempo eu tô em tratamento, há muito tempo, né? Hoje, bem menos. Hoje eu tenho... É verdade, tá? Você viu? Você sabe, você conhece a minha casa. Eu tenho potes. Não é potes, são potes de chocolate pela minha casa. Eu tenho... Aquela em cima ali do café, o café que eu gosto, e um cesto desse tamanho cheio de doce de chocolate. Só que deve ter um monte estragado, porque tá lá há muito tempo. O que acontece? Eu aprendi lá atrás que eu deveria, pela minha compulsão, ter no alcançar dos meus dedos o chocolate. Então, há muitos anos, hoje eu me sinto liberada, né? Completamente ok, livre para isso. Eu tenho chocolate, só não no banheiro. Todo o resto que você imaginar, eu tenho chocolate. Na sala, na cozinha, no meu quarto, no meu carro, na minha bolsa. O meu carro tem chocolate em todos os compartimentos. Eu tenho chocolate a todo tempo. As pessoas sabem que eu gosto de chocolate, me é ofertado chocolate o tempo todo. Porém, não mais naquela compulsão louca. Hoje, há muito tempo já, eu aprendi que eu posso deixar o chocolate aqui, ele fica ao meu lado, eu posso querer ou não, mas eu sei que eu tenho a minha mão. Então, é o tratamento que a gente falou. Eu, certo ou errado, eu aprendi como eu consigo me controlar. Sim. Né? É o que eu sempre falo aqui, faço exercício na força do ódio, não vou mentir, odeio. Pra mim, a dieta ela é muito melhor. Porque eu aprendi, e aí sim foi muito por conta da bariátrica, que o meu corpo físico precisa de nutrientes. E que eu encontro muito mais nutrientes numa alimentação saudável do que uma alimentação não limpa. Então isso eu já aprendi, então isso eu já faço. Mas há muito tempo. Então, para mim, a dieta alimentar, vamos usar essa palavra, vida saudável que seja, né? Ela é mais tranquila do que o exercício. Então, eu aprendi com a bariátrica, o paladar muda, sim. Eu sempre falo que eu adorava avelã e descobri, depois que eu operei, que eu não gosto. Não gosto de Nutella, gente, eu não gosto de Nutella. E eu comia, eu achava que eu gostava. Então, eu aprendi, a custo de muita terapia também, muito autoconhecimento, o que é bom para mim. As pessoas falam, nossa, não sei como você consegue ser magra, tanto chocolate. Ah, você não sabe mesmo, cara, o que eu faço. Porque você tá lá na minha terapia, você tá lá nas minhas dores, você sabe o que acontece comigo? Eu continuei vivendo. A única diferença é que agora um corpo mais magro. Antes era um corpo gordo. Então as dores que eu tinha antes são as dores que eu tenho agora. Só um corpo magro. A única coisa, magro, tô falando bastante pra ficar, né? Internalizar. É isso aí. Magra. É a única diferença. Ué, pra quem era gorda, agora tá magra, né? Dual. Então, é isso. É a única diferença. Mas não vai mais pra lugar nenhum. Ah, porque sou saudável. Né? Eu tive 20 anos a mais saudáveis. Né? Eu operei por conta, sempre falo isso aqui, não era estética, porque eu me aceitava, eu não fazia nenhuma, eu não romantizava, né, a obesidade, nunca fiz isso, nem era daquela época de agora, mas eu operei porque eu tinha um objetivo, eu queria ver a minha filha crescer, e eu sabia que se eu ficasse daquele jeito que eu estava, eu não teria essa possibilidade, então eu operei por esse motivo, eu queria ver a Bia crescer, né? Então, vou até falar um palavrão aqui. Poxa vida! Cara, se você é mãe, você sabe. Qual é o motivo maior que você tem? E se você não é mãe, ache um seu, né? Era pela Bia, mas era muito mais por mim. Euzinha queria ver ela crescer. É isso. Sim. Você tem que entender qual é o seu propósito, não é? Eu quero frisar uma coisa que você falou, que nem assim, você aprendeu com a bariátrica e com o autoconhecimento. Sim. Porque só a bariátrica, ela não ensina. Não. Bem colocado. A gente faz a bariátrica, o corpo, ele recebe aquele choque, né? Sim. Vai um monte de quilos embora, mas se você não tiver o acompanhamento, a terapia, toda a equipe multidisciplinar te apoiando, essa aprendizagem, ela pode não chegar.
ela não acontece. É muito, assim, você aprendeu como lidar com a sua compulsão com o chocolate. E com a minha limitação também. Sim. Porque a bariátrica, bem colocado, o que acontece? A gente fala muito isso. Você vai operar o estômago e não a mente. Muito a gente fala. Só que a pessoa, eu também passei por isso, eu também achei, eu me lembro, né, lá no comecinho, o médico falava assim pra mim, você tem que ter uma alimentação saudável e fazer exercício. Eu pensava assim, tá de brincadeira, né? Operei justamente pra não fazer isso. E errado. Um pensamento, hoje eu falo, que ridícula que você foi, né? Eu perdi um tempo porque eu achava que não. E hoje em dia eu ouço, né, eu tenho um paciente que ele fala assim pra mim, ele já falei dele aqui em outro podcast, ele é marombado, né? O cara tem músculo aqui, tem músculo até na língua. Tô brincando, só modo de dizer. E ele fala muito pra mim, ele fala assim, Andressa, se eu tivesse descoberto a vida saudável, se eu tivesse tido o prazer que eu tenho em exercícios, em fazer, ele gosta, não sei como ele gosta, em fazer exercícios, eu não precisaria ter feito a bariátrica. E claro que ele exagera, porque eu acabei de falar que ele é marombado, mas assim, é real. Porque a bariátrica, como você falou, ela é uma maneira de emagrecer. Porque o que faz? A grosso modo, corta seu estômago, te impede de comer. Eu não consigo comer uma pratada, né? Nós não conseguimos comer uma pratada de comida. A gente fala uma frase que eu acho maravilhosa. Nosso estômago trava. Ele trava. E se ele não trava, você vomita. É assim que funciona. Bateu, vomitou. Bateu, passou mal. É isso, então a gente tem um mecanismo dentro da gente, se bem que às vezes o estômago libera, cara, é surreal, né? Nossa, quando libera, senhora. Porque você come como você comia antes, não sei porquê, procura aí, pergunta pro seu médico, eu devo até ter perguntado pro meu, mas também pouco me interessou. Então o dia que ele libera é legal, mas em sua grande maioria não libera, então isso te impede fisicamente de comer mais. Ai, posso falar? Porém, é meu sonho falar isso. Quando fala que eu vou falar vi as pessoas depois. magras e... Ai, não, eu não aguento. Ai, tô satisfeita. Ai, não cabe no meu estômago. Não cabe. Hoje eu falo isso. Ai, não dá, não aguento. É chique, não dá. Mas eu vou contar uma coisa que é o porém, que você já deve ter ouvido. A gente participa de grupos de bariátricos, né? A gente sabe o que acontece nos bastidores. Existem técnicas para liberar a ingestão de alimento. Vocês acham que tudo tem um jeitinho? O famoso jeitinho brasileiro para driblar a cirurgia. E tem, claro que eu não vou falar aqui, eu conheço um monte, já tentei todos e de fato acontece. Tomara que meu médico não ouça esse podcast. Pode ouvir também, fiz mesmo. Fiz porque eu sou dessas. Porém, o que você falou é muito interessante, porque assim, o autoconhecimento, né, ele te leva a pensar assim, eu sempre falo isso, cara, quando você vai para uma cirurgia bariátrica, você, em primeiro lugar, vai tomar uma anestesia geral. Ou seja, você vai desse plano para um outro, entende? E pode ser que você não volte. Eu me lembro quando eu fiz a segunda cirurgia, porque eu fiz 3, tá? E nem é conta de mentiroso, eu fiz 3 cirurgias bariátricas. Era muito antiga, é muito antiga a minha, né? Enfim. Depois eu explico as 3. Eu me lembro que a primeira eu quis muito. Eu quis demais. Eu fui contra tudo e contra todos, eu tava linda, eu não tinha dúvida de que eu ia melhorar. Eu tinha aquilo muito dentro de mim. Na segunda, não. Na segunda, eu tava doente, né? A primeira tinha dado errado, eu precisava de uma reparação, então eu tinha, eu não sei nem se tem mais hoje em dia, deve ter, claro, mas eu não sei nem se fazem mais, né? Era a banda gástrica. Você chegou a ver também no momento que você foi fazer? Sim, mas tinha essa opção. Foi ofertado? Tinha opção, mas não foi recomendado pro meu caso. Porque ela é para menos peso e tal, e na época eu tinha muito medo, então eu fiz a banda gástrica. Só que ela desviou. E depois de 9 meses ela desviou. E aí eu precisei operar para retirar a banda gástrica. E eu me lembro que eu falei pro meu médico, e aí, né, vamos retirar, vamos fazer a outra, o que a gente vai fazer e tal. Ele virou para mim e fez assim, meu médico é muito, né, muito igual eu, né, aquilo e acabou. E não me pergunta de novo, né, não é à toa que ele é meu médico, né.
ele fez assim pra mim: eu primeiro vou salvar sua vida, depois eu vejo o que eu vou fazer. Então, e ali, tá? Na maca, indo pro centro cirúrgico. E eu me lembro que eu tinha pedido pra ser o mesmo anestesista da primeira, né? E eu me lembro que eu tava já na maca, no centro cirúrgico, muito, muito triste, muito não querendo estar ali, com muito medo. A Bia já tinha mais de 1 ano, então eu já tinha experienciado o que era viver, aquilo que eu achava que eu não ia viver, né? Então assim, eu não queria estar lá, eu não queria operar de novo, eu não queria que tivesse dado ruim, né? Eu queria fazer só a primeira, não a segunda. E fiz a terceira. Mas enfim, e aí eu me lembro que eu falei pro anestesista, eu falei assim pra ele: me leva e me traz de volta, que tem gente me esperando. Então, cara, eu consegui falar sem me emocionar. Quando você chega a esse ponto, é muito difícil. Você tá naquele lugar fazendo algo que é por você e é por outro também. Eu não me conformo, isso eu posso falar, e que se você quiser me julgar, cara, vai na fé aí, fica à vontade. Como que em sã consciência você se coloca nesse papel, né, nesse momento de arriscar a sua vida, sim, porque todo mundo que vai fazer bariátrica sabe o que vai acontecer, né? O que vai não, desculpa, o que pode acontecer. E você se abandona. Você não pode se abandonar. Eu não tô falando que quem teve reganho é porque quis. Não, é porque aconteceu e todo mundo sabe o porquê aconteceu. Isso é uma situação. A outra é de, dane-se, eu me abandonei e aquilo que eu bati de meta, agora eu vou engordar aquilo e mais um pouco. Isso é abandono, né? E a gente não tá falando sobre isso aqui. Como que a pessoa chega ao ponto de se colocar em risco de vida e depois achar que tá tudo bem, voltando àquilo que a gente falou. Eu quero mesmo ser gordo, ser gorda, porque é legal, é bonito. Não, cara, a gente não tá falando sobre o que é bonito, é feio. Eu mesma falei que eu adoro um corpo grande, eu não falei? Gordinha, adoro, gente. Sempre gostei e continuo gostando. É questão de gosto. Eu não tô falando aqui de saúde. Então, isso me choca. Quando eu olho e falo, será que ela lembrou que ela tomou uma anestesia geral? Que ela podia... eu me lembro, minha perna, eu pensava assim, trombose. Né? Porque eu sou exagerada. Então eu pensava, trombose, deu ruim aqui. Imagina quantas... Eu esqueci o nome de um exame, mas eu me lembro que era com Doppler. Sei lá, ressonância. Sei. Um aí, não sei qual que é. E eu me lembro que eu falava pro médico, eu quero com Doppler. Porque o Doppler fazia eu ver a movimentação sanguínea, sei lá eu o quê. Eu falava, não, esse eu tenho certeza que não tem trombo, que não tem nada. E eu cheguei, olha que loucura, né? A inventar sem querer mesmo, né? Dores na perna, assim, atrás. E falar, não, preciso ir pro médico fazer um exame. Porque eu tinha medo de morrer. Eu falava, esse trombo vai subir, vai sei lá eu pra onde, eu vou ter um troço aqui. E é real. E as pessoas, por vezes, não pensam nisso, né? Fui lá fazer Payman. E acham que de fato foi. Não é? Você não vê isso, Ale? Verdade. Não é verdade? Verdade. Acontece dos dois lados. Às vezes até tem profissionais que tratam dessa forma. Encaram desse jeito, infelizmente, né? Que se você ligar... Quero fazer bariátrica, seja a marca... Tá agendado pra próxima semana. Aí você fala, oi? Né? Então é muito sério, é uma preparação muito séria. E eu tive a sorte de ter bons profissionais me acompanhando. Sim. E eu só fui liberada realmente quando a questão da compulsão estava controlada. Mas diferente de você, eu ainda não posso ter um monte de chocolate na minha casa. Tá vendo? Somos pessoas diferentes. Assim, eu tenho consciência de que é muito fácil eu comer um chocolate ou comer alguma coisa sem estar com fome, sem ter a necessidade. Então, se eu coloco tudo isso à minha disposição, eu vou comer e eu nem vou perceber. Sim. Você vai, come uma que eu... Então, assim, na minha casa eu não tenho. Mas não é por isso, não posso comer. Claro que pode. Claro que pode. Eu saio, eu compro, eu como, ok. Mas é assim, cada um sabe,
tem que se conhecer e saber o que você pode ou não fazer naquele momento. Sim, né? E onde eu descobri isso? Dentro de um setting terapêutico. Eu falei aqui, foi uma orientação da minha terapeuta. Deixe à sua disposição. Ela não acordou e achou aquilo. Como você bem colocou, somos pessoas diferentes. Para mim, isso é algo maravilhoso. Porque eu consigo lidar com isso, né? Sim. Isso é o que me acalanta, isso me faz bem, eu saber que eu tenho. Para você seria um problema. Somos pessoas diferentes. Por isso que a gente fala tanto, né? E a gente sempre vai no ping-pong de voltar, né? O setting terapêutico, ele é um tratamento individual. Né? Como quando você vai nas empresas. Empresa A é uma coisa, B é outra, C é outra. Senão você faria alguma coisa, vamos distribuir aí, é igual para todo mundo. Não é, né? O fato, por exemplo, a gente dá palestra, a gente fala para um grande público. Claro que tem coisas aqui, se a gente começar a falar de relacionamento, todo mundo, né? A pessoa nem levanta a mão, mas, né? Eu sei que comigo acontece isso. Sim, claro que sim. A grosso modo, todo mundo vive as mesmas coisas. Porém, no seu íntimo, somos pessoas diferentes, agimos de maneiras diferentes. Eu falo muito aqui do meu propósito, que é a minha filha, mas cada um encontra o seu, não é? Sim. Ela é o meu propósito. E não significa que uma mãe que, né, obviamente tem um filho também, o filho seja o propósito para ela. Então, o que eu sempre falo aqui, e é em qualquer situação, você já encontrou o seu propósito? Você está fazendo a sua vida valer sentido? Qual é o sentido da sua vida, né? E permeia muito por esses caminhos, né, Ale? Sim, e é a questão da individualidade, né? As pessoas sempre perguntam, devo fazer a bariátrica? O que você acha? Eu tomo remédio, vou pra uma academia. O que você recomenda? Você se arrepende? Essa pergunta você se arrepende? Você se arrepende? Então, a minha resposta é assim, eu, Alessandra Barganhão, não me arrependo. Faria tudo de novo. Sim. Agora, pra você, eu não sei. Não sei. Exato. É muito individual. Não dá. Eu tive uma experiência maravilhosa. Sim. Não quer dizer que vai funcionar pra todo mundo. Não. Então, é se conhecer pra entender o que é o melhor, qual é o melhor caminho pra você. E isso a gente tem que respeitar. Acho que a gente fala aqui nossa opinião, que a gente acha que a gente gosta, mas pode não fazer sentido pra você. Exato. E tudo bem também. Sim, e é interessante, e esse é o nosso propósito aqui, quando a gente fala inclusive do passeio. Aqui não tem certo, não tem errado, né? Somos duas pessoas diferentes, e olha o que você colocou. Para você, a bariátrica foi uma experiência muito boa. Totalmente. Para mim, claro, eu também faria de novo, ela salvou a minha vida, né? Porém, ela não foi uma experiência legal. Eu fiz 3 vezes. Eu fiz a primeira, deu errado, eu fiz a segunda, deu errado, eu fiz a terceira. Então, assim, e no meio dessas 3, teve a perda de peso e o ganho de peso. Porque eu cheguei num ponto que eu estava tão fraca, tão debilitada, que era a recomendação médica eu engordar 10 quilos. Ou seja, eu demorei, sei lá, não me lembro agora, mas vai lá, 6 meses, não sei, para emagrecer os 10 quilos, né? Atingir o que a cirurgia estava me proporcionando. E aí eu passei mal e eu tive que engordar os 10 quilos. E eu fui para uma, que foi a segunda cirurgia, sem saber o que iria acontecer comigo. Porque eu precisei ser aberta, né? E verificado lá dentro o que estava acontecendo. E ok, fiz a outra. Porém, depois de um tempo, também deu errado. E aí você vai de novo para uma terceira cirurgia. E aí você fala, pô, não vai parar? Não é legal. Porque como a gente sempre fala, naquela época, né, já 20 anos, foram 3 dietas. Eu me lembro que eram dietas mínimas de 3 meses. Eu passei muita fome, sim. Eu passei muita vontade, sim. Eu chorei demais. Eu cheguei ao ponto de me arrepender, sim. Eu sempre falo, eu cheguei a pesar 61 quilos. O meu corpo não comporta. Eu tenho 1,70 m.
Eu estava muito magra. Eu me lembro quando o médico falou pra mim: se você continuar desse jeito, a próxima vez você vai ter adquirido uma doença muito grave. Lembra do meu propósito, que era ver minha filha nascer ou crescer? Cara, não dava, né? Então tudo isso, onde eu curei? Curei não, né? Mas beirou uns 90% de cura em terapia. Em terapia. Faço terapia até hoje, faço exercício até hoje, adoro. E cuido da... Essa eu gosto. Cuidar da alimentação pra mim é um prazer. Eu gosto mesmo. Quando muito eu preparo a minha alimentação, eu busco por coisas mais saudáveis, mas também busco por coisa não saudável. E como numa boa, né? Então, é o que você falou. Somos pessoas diferentes, experiências diferentes, não é? Totalmente. Eu lembrei agora de um outro ponto que me marcou bastante, porque quando eu tinha o quê? Uns 18 anos, eu tinha sobrepeso, eu me achava bonita, tal, não tinha nenhuma questão, mas eu já sentia aquele olhar assim, é gorda. A gorda, então você já se sente, eu comecei a me rejeitar mesmo, acho que foi a partir dos 18. E aí você começa a fazer uma dieta, fazer uma academia, e aí você vai para aquilo e aquilo tem que funcionar. Então você faz a dieta, você segue. Você consegue seguir um tempo, depois você não consegue mais. Aí pronto, não deu certo. Chuta o balde, chuta a lavanderia. Aqui, você é gorda então, tô nem aí. Quando você vai na academia, fez um mês, não fui mais. Não funciona pra mim. Não dá resultado. E aí eu entendi que, eu não sei se é uma característica da pessoa obesa ou não, mas eu era muito 880. Ou dá certo ou não dá. Né? Quando em terapia, né, em todo o processo terapêutico, eu entendi que não precisa ser 880. Então, não consigo fazer atividade física. Ok, sobe escada. Dá uma volta no quarteirão. Existem passos que você pode começar a fazer que já gera mudança. Exato. Pequenos, né? Pequenos. Não precisa o mundo. Hoje eu faço atividade física, mas eu morava no 3º andar. Eu subia sempre de escada. Eu virei a louca da escada. Eu não podia ver uma escada que eu subia. Deus me livre. Tudo. Adoro um elevador. Tudo era escada. Eu morava no primeiro e subia de elevador. Somos pessoas diferentes. Mas o que eu quero dizer assim, começa com um passo, com uma mudança, com o que dá pra fazer. Com o que dá. Eu não tenho tempo. Não tenho tempo ou não tenho foco. Não tenho foco. Então acho que gradativamente a gente consegue conquistar, né, pequenos passos. Ainda tenho bastantes passos aí pra dar. Todo mundo tem. Mas não se cobre o perfeito. Eu sempre falo isso, né? Entre as pessoas fazem. A grande maioria é 880, né? Em busca do perfeito não faz o feito. É o feito. Você pode buscar o perfeito, mas ele começa pelo feito. Eu sempre falo uma coisa pro paciente, né? Gente, eu vivo isso até hoje, eu sei como que funciona. Não precisa você mudar 100%, porque você não vai conseguir, né? Você não vai emagrecer 30 quilos em um mês, mas você pode emagrecer 1 quilo em 30 meses. Se você... mas vai demorar tudo isso? Cara pálida, tá gorda até agora, tá com pressa do quê? Não é verdade? E pode falar isso pra mim, pra que você não se ofenda. Era pra mim também, era isso. Então é aquela coisa assim, o que eu mudo, Andresa? Por onde eu faço? Essa pergunta eu ouço todo dia. Por onde eu começo? Começa pelo 1%. Né? 1%. É o que eu sempre falo, aqui é a polêmica, né? Tome um café sem açúcar. Não gosto. Eu também não gosto. Um monte de coisa eu faço, gente. Quer começar a falar aqui um monte de coisa que eu não gosto de fazer? Tudo é questão de costume, de prioridade, de foco, de você realmente querer aquilo. Você precisa comer, por exemplo, começa trocando seu café da manhã e troca por um tempo. Depois você mexe no almoço, depois você mexe no jantar. Você não precisa mudar tudo radicalmente, porque você não vai sustentar. Não adianta, você não vai sustentar. Porém, 1% de mudança diária
Ao final de 30 dias, 30%. Ao final de 3 meses, 90%. 90% é 100%. Você mudou em 3 meses. Como? 1% ao dia. Poucas. Substitui. Muda uma coisa, muda outra que você falou. Sei lá, você mora terceiro, quarto, primeiro andar, sobe de escada. Eu não subia, mas eu fazia outras coisas. Sim. Muda um pouco a sua alimentação. Procure um nutricionista. Ninguém tá falando aqui pra você gastar dinheiro. Não é isso, né? Mas muda. Agora, se você não mudar, aí eu te garanto que você vai continuar do jeito que você tá. Agora, se você mudar minimamente, você vai conseguir. A gente não consegue? Sim. A gente consegue. Você acha que nunca deu ruim nada aqui? Claro que deu. Dá ruim, deu, dá. Dá. E que bom que vai dar. Não é? Não somos seres perfeitos. Graças a Deus. E nem nos exigimos perfeição. O que a gente está falando aqui não é certo e não é errado. É o que deu certo pra mim e o que dá certo pra você. Porque o que dá errado, a gente também não precisa ficar falando aqui todo tempo, né? Você já sabe o que deu errado. A gente pode falar também de um podcast só do que deu ruim. Que deu errado? O nome vai ser Deu Ruim. 15 horas o que deu ruim. Aí a gente pode mesclar um pouco de vida profissional e pessoal. O pessoal vai dar um livro. Nossa Senhora. Ale, eu acho que a gente mandou bem nesse passeio. Eu gostei. Eu também. A gente sempre gosta, né? Porque a gente passeia, a gente não tem obrigação nenhuma, né? A gente passeia, a gente fala, a gente se diverte, a gente conta a nossa história. O intuito desse momento aqui é contar a nossa história, né? Ambas bariátricas com histórias diferentes. Totalmente, né? Perfis totalmente diferentes, né? Sensacional. Perceber, né? Uma, né? Pá, outra mais contida. Eu sempre tenho amizades assim, pessoas ao meu redor que... Menos, Andresa, menos. Preciso. Eu sou interesseira, ali, mas Freud já dizia isso. Somos interesseiros. O meu interesse em você é que você me segure. Entende? E o meu interesse em você é que você me libere. Tá entendeu? vendo? Somos interesseiros. Você também é, cara. Pensa que você não é, não? Você é. Claro que você é. Ale, queria te agradecer mais uma vez. A gente já tá virando figurinha carimbada aqui nesse lugar. Tá. Mas é bom. O povo delícia. gosta da gente. Entende? Mais uma vez, super obrigada. Por eu você agradeço. estar aqui dividindo esse momento de passeio, de informação, de troca, que é muito bom. Quer deixar um beijinho, estilo Xuxa, quando era criança? Eu assistia, era assim. Você quer mandar um beijo pra quem? Pro meu pai, pra minha mãe, pra você. Nossa, gente, eu sou dessa época. É dessa época? Adorava. Ale, obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. Espero que todos estejam gostando. Pode mandar sugestões, críticas. Para próximos temas, né? Fiquem à vontade, a gente adora. A gente adora papiar, a gente conversa horrores. Vocês não sabem o que é por trás dessa câmera, os nossos bastidores. A gente vem aqui com alegria, a gente não vem por obrigação, a gente vem por alegria. Eu acordo cedo? Ela acorda cedo, ela nem gosta, quem gosta sou eu. Então tá bom, Ale. Gente, mais uma vez, super obrigada por você ter ficado até agora aqui com a gente e aproveitado um pouquinho da nossa experiência e dessa troca de informações tão legal, tá bom? Beijo. Até mais. Tchau, tchau.